Podcast. Com Elviro Rebouças. Bom dia para os dirigentes da FCDL, dirigente das todas as CDLs do estado do Rio Grande do Norte, empresários, meus amigos, minhas amigas. Estamos no dia 9 de março do ano 2022, uma quarta-feira, e esse é o podcast número 54. Como não poderia ser diferente, a notícia que é cortina de fundo do programa de hoje continua sendo a fratricida guerra entre a Ucrânia, massacrada pela Rússia no leste europeu, desde os últimos dias do mês de fevereiro, pela tragicidade de Vladimir Putin, presidente russo, que desencadeou essa guerra contra o seu antigo aliado. A Ucrânia é um país que produz trigo, produz sementes de grãos importantes à subsistência humana, que já foi da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, tinha soberania absoluta, governo eleito democraticamente pela população, mas foi agora punido drasticamente pela Rússia, com uma invasão inopinada e que tem o rebate ou tem a contestação de todo mundo. Entretanto, as deliberações firmadas pela própria ONU, Organização das Nações Unidas, não chegam a ser praticadas porque a Rússia exerce no seu Conselho Deliberativo o poder de veto a essas gestões. A partir de hoje, entraram em vigor as medidas adotadas ontem, dia 8 de março, pelo presidente Joe Biden, nos Estados Unidos, que proibiu qualquer importação de petróleo, gás, derivados, carburetos da Rússia, que é um grande produtor de petróleo no leste europeu. O Reino Unido, também na Europa, adotou idêntica providência e vai custar muito caro ao rublo russo, a moeda russa e a economia dessangrada da Rússia, essa guerra contra a Ucrânia. Se 1.800.000 ucranianos já fugiram da guerra do seu país, por estradas ensolaradas, nevadas, muitas vezes com temperatura abaixo de zero, crianças, adultos e velhos sujeitos à própria sorte, mesmo assim a economia russa vai pagar um preço caro, já que as potências econômicas mundiais estão voltando suas costas comercialmente com sanções contra a Rússia por essa guerra sem objetivo. O petróleo já passou dos 130 dólares americanos com essa suspensão dos Estados Unidos ao óleo russo. Os Estados Unidos, o Reino Unido, a União Europeia anunciaram ontem novas medidas para responsabilizar a Rússia pela guerra e para diminuir a dependência da oferta de energia e petróleo russos. Portanto, hoje, 14º dia de guerra da Rússia contra a Ucrânia, o petróleo volta a subir diante da possibilidade dos Estados Unidos banirem, como de fato fizeram ontem, a importação de petróleo russo, o mesmo com a Alemanha e o Reino Unido. Aonde é que o russo vai vender esse petróleo? A commodity se valoriza no mercado internacional, apesar da volatilidade das bolsas de valores pelo próprio momento de guerra. É o caso do Brasil, onde ontem o Ibovespa fechou com a queda de 0,34%, ontem, terça-feira, depois de ter caído na segunda mais de 2,5%, com essa volatilidade, e fechou ontem aos 111.203 pontos. O dólar americano valendo R$ 5,03, um valor pequeno em relação à paridade que vinha sendo observado real-dólar. Mesmo assim, não se sabe ainda os efeitos cruentos dessa guerra, como terminaremos. Deverão faltar mercadorias, os preços das commodities vão se valorizar, vão subir, a inflação vai aumentar não só no Brasil, onde o presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, e os ministros da Casa Civil, Ciro Nogueira, e da Economia, Paulo Guedes, e o de Minas e Energia, Bento Albuquerque, estão reunidos desde ontem numa pauta gigantesca, tentando equilibrar o preço do petróleo, que subiu mais de 30% no mercado internacional, para fazer com que essa defasagem não chegue de uma só vez no tanque do brasileiro, do carro pequeno, da carreta,
do caminhão. Nós somos um país de dimensões continentais e que somos movidos pelo transporte rodoviário. E o óleo diesel é o principal implemento para essa locomoção. Então, a pauta oficial do governo, desde ontem, trata, nos escaninhos do Palácio do Planalto, de como superar essa dificuldade. Se através de gestões que possam conceder algum auxílio no repasse do preço da gasolina e principalmente do óleo diesel, ou se o governo vai enfrentar a realidade de cara, como alguns países da Europa já estão fazendo, onde a commodity valorizou-se, como eu disse, mais de 30% desde que a guerra foi eclodida no leste da Europa. É uma situação de dificuldade. Agora é a vez de Vladimir Putin, presidente da Rússia, que também disse que as especiarias russas, principalmente trigo, soja e outras especiarias da economia russa, não serão vendidos aos países que se prestarem contra serviço ou que estejam contra a Rússia nesse momento crucial. Meu Deus, parece um momento inclemente depois de uma pandemia que varreu os 5 lugares do planeta, ceifando tantos milhões de vidas no mundo e no Brasil, mais de 652 mil pessoas morreram, feneceram pela pandemia da Covid-19. Agora é uma guerra sem sentido, bulindo com o mercado na Europa e atingindo o mundo todo, já que a Rússia é um país importante, tem um dos principais contingentes bélicos do mundo, e a Ucrânia, embora pareça um gatinho manso, mas tem o apoio dos grandes líderes europeus, da Alemanha, da Itália, do Reino Unido, da Dinamarca e dos Estados Unidos da América, aqui na América do Norte, embora não faça parte nem da OTAN, nem faça parte do governo central europeu. A pauta dos nossos governantes é resolver ou minorar como enfrentar esse problema dos combustíveis, principalmente, para não falar de outras especiarias, cuja o Brasil deve ainda e necessita de importar, como é o caso de implementos agrícolas, de defensivos agrícolas e de algumas especiarias da nossa mesa. O trigo é importante e a Rússia é um grande produtor de trigo. Ao lado do Canadá, da Argentina, são grandes produtores mundiais de trigo. A pauta oficial é essa e aguardemos como vai continuar tudo isso. Mas as dificuldades, por certo, atravessarão todo o ano de 2022, com inflação, com juros altos, com desemprego, ou terminando com a bênção de Deus, que fiquemos livres definitivamente dessa pandemia da Covid-19. Aguardamos, pois. Por sua vez, o presidente Putin assina decreto de emergência para proibir exportações. O objetivo do decreto, que fica em vigor até o fim do ano, é garantir a segurança da Federação Russa e a operação ininterrupta da indústria, segundo a agência de notícias russas, desde ontem anunciam. O presidente da Rússia, Vladimir Putin, assinou nesta terça-feira, dia 8, um decreto de medidas especiais para salvaguardar a economia do país, no qual autoriza o governo a proibir as exportações de produtos e matérias-primas. O objetivo do decreto é garantir a segurança da Federação Russa e a operação ininterrupta da indústria. Estará em vigor até 31 de dezembro do ano de 2022, segundo as agências. Mais uma vez, é uma retaliação do governo russo aos países da Europa não aliados à Rússia. O decreto proíbe exportar para fora da Federação produtos e ou matérias-primas que serão especificados em lista aprovada pelo governo russo nos próximos 2 dias. As medidas não serão aplicadas a produtos e ou matérias-primas exportadas da Rússia ou importadas para o país por cidadãos da Federação Russa, cidadãos estrangeiros e apátridas, para uso pessoal. Com esse decreto, o presidente russo confere ao executivo a autoridade para determinar os detalhes da aplicação das medidas planejadas, tanto para produtos ou matérias-primas, quanto para pessoas físicas ou jurídicas. O governo determinará em 2 dias as listas de países estrangeiros onde será proibida a importação de determinados produtos e matérias-primas. É, portanto, assim, o discorrer
dessa sanguinária guerra da Rússia com a Ucrânia. O anúncio desse novo decreto ocorre depois que o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, anunciou que o seu país proibirá a partir de 0 hora de hoje, portanto já está em vigor, as importações americanas de petróleo, gás e energia da Rússia, devido à invasão da Ucrânia. Também hoje, o vice-primeiro-ministro russo, Alexander Novak, disse que a Rússia tem todo o direito de tomar medidas se forem impostas sanções às suas exportações de energia, como a imposição de um embargo ao gás que chega à Europa através do gasoduto Nord Stream 1. Novak salientou que com as sanções mútuas ao gás ninguém ganha, apesar de os políticos europeus, com suas reivindicações e acusações, estarem nos empurrando para isso, disse ele. A Rússia é exportador de gás, de petróleo em grande quantidade e abastece parte da Europa. Recentemente, um grande oleoduto ligava a Federação Russa até a Alemanha, inclusive com gasoduto, para levar a partir da Alemanha e para a parte da Europa gás e combustíveis derivados de petróleo. Essas obras foram interrompidas já em curso dessa sangrenta guerra da Ucrânia travada por iniciativa da Rússia. No Brasil, as coisas continuam aguardando duas arrumações. Primeiro, no plano internacional, com a cessação dessa guerra entre Ucrânia e Rússia. E segundo, estão em marcha as deliberações políticas para as eleições de novembro, quando escolheremos novo presidente e vice-presidente, os governadores de estados, os senadores da República na proporção de 1/3 para cada estado e os novas bancadas de deputados federais, estaduais e deputados distritais. Os partidos estão formando as suas nominatas. Há o caso da federação, que é a congregação de mais de um partido, desde que por 4 anos e do plano nacional ao estadual perdure 4 anos, 2 partidos poderão se coligar na chapa principal, na chapa de governador de estado ou na proporção, mesmo sem haver coligação partidária nas eleições proporcionais, mas a federação formaliza um eixo de atuação política de mais de um partido em um só segmento, em cada chapa. E essas operações estão sendo moldadas. Agora mesmo fala-se que Geraldo Alckmin está se encaminhando para o PSB, Partido Socialista Brasileiro, para ser o candidato a vice-presidente do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. E o presidente Bolsonaro, que filiou-se ao PL, Partido Liberal, está para escolher um vice-presidente, quem sabe até do Nordeste, de um outro partido, ou de um partido alinhado ao governo federal, para traçar a sua diretriz principal. Os outros candidatos, quem são a presidente da República? Ciro Gomes, pelo PDT, Simone Tebet, pelo PMDB, João Dória, possivelmente pelo PSDB, já quem fala que João Dória vai desistir da candidatura de presidente da República até o dia 2 de abril, quando fecha-se a porteira das chamadas mudanças políticas, ou deputados que poderão passar de um partido para outro. E tem outros candidatos menos votados pelas pesquisas, mas que continuam aí falando em eleição, já que estamos em março, e a eleição está bem ali, com a campanha política, com o fechamento das federações em maio, com as convenções entre junho e julho, e as eleições logo em outubro, no primeiro turno, para concretizar, 4 anos depois, os novos mandatários e os novos representantes do Brasil. Era essa a nossa conversa de hoje, nesse podcast número 54. Até a próxima semana e pedindo a Deus, rezando a Ele, as suas bênçãos para esse povo sofrido e cansado de tantas guerras e de tanta falta de paz. Que o amor volte ao coração dos homens e das mulheres, no sentido de sermos como Deus assim nos propiciou. Irmãos, um amando os outros, reciprocamente. Bom dia, até a próxima semana.